Corinthians hoje também que recusou uma proposta do Wolverhampton da Inglaterra pelo Yuri Alberto. Então, aí a história é a seguinte. Obrigado, Ramiro. Esse contexto é importante. Como é que é a história do Yuri Alberto aí? Só pro empréstimo, Ramiro repetir, né? é empréstimo? Isso. O Corinthians recusou uma proposta por empréstimo, e aí eu primeiro conversei com uma pessoa do Corinthians e falou, negamos por empréstimo. Aí eu fui lá e conversei com uma pessoa que está envolvida, que está trazendo essa proposta do Wolverhampton da Inglaterra. Eu falei, existe a possibilidade de o Wolves, né, fazer uma proposta de compra definitiva, né? E eles falaram, essa proposta existe, mas depende do Corinthians. O problema o prazo é curto. O prazo vai até hoje. Daqui a pouco, na verdade. Isso que eu falo, bom, vai virar agora dia 1 quase. É o fechamento da janela europeia, né? É o modo carreira que você vê, vai dando enter ali, você vai dando X e vai passando uma hora. É hora após hora. Hora após hora, é verdade. Aí eu vou perguntar pra vocês, aonde vai a cabeça da diretoria? A gente tem um centroavante hoje cogitado com a informação do Ramiro, que é o Yuri Alberto, que pode estar sendo emprestado e negou. A diretoria nega. Fora o Yuri Alberto e o Arthur, tudo bem que agora chega o Pedro Raul. Então você vai mandar o Yuri Alberto, ainda bem que negou, né? Não dá pra mandar o Yuri e ficar com o Arthur e Pedro Raul, cara. Cara, mas... Estão reclamando de falta de jogador, eu entendo que o Yuri Alberto... Não tem mais ambiente pro Yuri, cara, eu acho no que Corinthians. tem, é que estão botando a pressão nele. E aí se você manda ele pro Wolverhampton e ele desabrocha lá... Vai desabrochar lá? Não, mas acho que o pior cenário, minha visão, o pior cenário é o Yuri Alberto seguir no Corinthians. O Corinthians precisa ficar longe do Yuri Alberto e o Yuri Alberto precisa ficar longe do Corinthians pra ver o que vai dar. Não sei, viu? Eu tenho a sensação o Wolverhampton de que os problemas do pagaria os Corinthians salários, pelo menos, do Yuri Alberto? Pagaria o salário do Yuri Alberto, ou Ramiro? Pagaria. Então, meu amigo, faz o negócio. Mas deixa eu te falar, o Pedro Raul é uma aposta. A gente precisa de um fato novo. Tudo bem, mas você lembra muito bem os últimos centroavantes do Corinthians, se a gente vai voltando um pouco, talvez o grande emblemático que teve momentos de altos e baixos foi o Jô. O Jô tinha um momento que não tinha tanta competição. Aí tinha aquele gringo, o Casim chegou. O Casim chegou, botou o Jô no banco. E muita gente falava que o Jô tava acomodado, tava encostado, não tava jogando bola. O que aconteceu? Competição interna. O Casim começa, né? O Casim começa a jogar, o Jô entra num derby que o Corinthians tinha 1 a menos contra o Palmeiras e o Jô marca o gol num contragolpe. E a partir dali o Jô despenca. Desabrocha. Por que eu tô falando isso, Gabi e Bruno? O Yuri tava sem competição interna. Então é assim, se é o caso do cara ter uma competição interna agora com o Pedro Raul e o Raul entra, começa a ir bem, pode sim desabrochar sem que você tenha que mandar ele embora. Esperar um pouquinho. Ou não? Concordo em partes. Realmente, o Yuri Alberto ele não tinha ninguém pra fazer sombra pra ele no Corinthians. Era ele de centroavante, acabou, não tem mais ninguém, aí você que vai jogar. O Romero veio ali aparecendo. Uma pessoa que deu escureceu ali o Yuri Alberto foi o Roger Guedes, mas depois que ele foi embora não teve mais ninguém. Agora tem o Arthur Souza, que ontem inclusive fez gol, né, seu primeiro gol como profissional. E tem o Pedro Raul chegando, que aí eu concordo com você também, que é uma aposta. Mas eu queria falar com o Pedro Ramiro uma coisa que ele mesmo, acredito que tenha ouvido, que foi na entrevista que o Augusto Melo deu aqui na Band, né? Lá no Jogo Aberto. Que o Augusto Melo falou assim: olha, primeiro a gente resolve o que é prioridade e as outras coisas a gente resolve depois. E trazendo pra esse assunto do Mano, que foi o que a gente começou. Talvez o Augusto Melo, a gestão, não queira resolver o problema Mano Menezes agora. Queira resolver a questão das contratações. Porque pro Mano ter um bom time, um time competitivo, ele precisa de jogadores.